Capítulo 84 Contando sobre a visão. Eu, Baturiel. Em nenhum momento esqueci a visão que tive ao tocar a esfera. Depois que Kioran retornou, sempre andei analisando seus olhos e seu comportamento. Aparentemente estava tudo normal. Com os iluminados presentes pelo castelo, finalmente tivemos um pouco de paz. Os domínios pareciam terem dado uma pausa, embora isso não nos deixou sem problemas. Eu podia notar a inquietude da princesa em relação a eles. Às vezes eu podia jurar que ela estava preocupada com a presença dos iluminados, embora não me dissesse nada de diferente. Mesmo quando eu perguntava se estava tudo bem, ela apenas me respondia positivamente com um sorriso. Entrei com Ricardo dentro de uma sala de aula vazia que encontrei, mesmo ele odiando e reclamando que eu estava tomando seu tempo de descanso. Temos que conversar sobre uma coisa importante, disse. Baturiel, tudo é importante: o descanso, o lazer, a folga, a soneca da tarde, o sono da noite, reclamou ele. Ricardo, estamos correndo risco de vida, vai acontecer uma coisa e eu não sei como explicar isso. Nesse acontecimento, eu, você, Inna e a princesa morreremos, disse sério. Ricardo, que estava com um ar de preguiçoso, imediatamente ficou atento, demonstrando mais interesse no assunto. Explique isso melhor. Só há uma coisa pior que trabalho, que é morrer, disse ele. Eu toquei numa esfera quando tentei passar de novo o nível para campeão. Acontece que a esfera não havia brilhado. Eu achei que fosse morrer quando fui atirado contra a parede e tive um blackout. O meu desmaio durou poucos segundos. Eu acordei na sala de reunião e nos vi lá. Eu vi a mim mesmo como se não fosse eu. Você tocou numa esfera sem brilhar. Baturiel. Você melhor que ninguém deveria saber o quanto isso é perigoso, advertiu Ricardo. Eu sei. Posso continuar? Perguntei. Continuei, disse ele cruzando os braços. Estava bem mais sério agora. Eu vi Kioran e Lilith chegando juntos. Contei toda a visão a ele. Dante ou Kioran, sei lá, nos mata. Difícil de acreditar considerando o quanto ele ainda é fraco, disse Ricardo. Ele não estava fraco, parecia ter virado um domínio. O estranho é que Lilith morreu e isso acho que muda um pouco as coisas, disse, me lembrando. Era a única coisa que não se encaixava. Ele faz tudo isso para tomar um anel que está preso na aura da princesa. O que é esse anel? Já perguntou para ela? Perguntou ele, ignorando a parte de Lilith ter morrido. Já, ela disse que não tem nada disso com ela. Na visão ela também parecia não saber. A sua visão não parece ter sido um acaso, disse ele pensativo. Mesmo com ela morta, acho que ainda pode acontecer. Preciso de sua ajuda. Eu tenho um plano, disse, feliz por ele ter entendido a seriedade. Lá vem você com seus pedidos complicados, reclamou ele, me olhando. Sua benção é a única capaz de segurar um titã, correto? Precisa deixar ela mais forte, tem que fazer isso para abrir mais opções de ação quando a hora chegar, expliquei. Pelo que você descreveu, eu não conseguiria segurar Kioran nem se treinasse desde criança. Não estou falando do Kioran, falo da princesa. Se ela não vai nos ouvir, teremos que forçá-la a fugir, disse, e ele fez uma cara de confuso. Está dizendo em prender a princesa? Isso é tão impossível quanto prender Dante, disse ele sem acreditar na ideia. Então vamos morrer sem sequer tentar. Retruquei. Já avisou a princesa sobre isso? Ela é a peça fundamental para nossa sobrevivência. Não sei se ela vai acreditar. Quando se trata de Dante, ela age completamente diferente, disse um tanto indiferente. Talvez ela não acredite agora,
considerando que sua visão foi voltada ao futuro, então algumas coisas ainda vão acontecer e podemos usar isso ao nosso favor, disse Ricardo pensando. O que quer dizer? A princesa diz ter confiado em Lilith. Em que momento isso poderia ocorrer? Não vejo essa opção existir desde que Kioran recebeu dos Iluminados um tipo de amuleto que bloqueia a maldição, disse Ricardo pensativo e virou-se de lado. Mas Lilith estava morta, certo? Porque ele pensava assim. Eu tinha dito isso várias vezes agora há pouco. Lilith morreu, lembra? Reclamei. Viu o corpo dela? Perguntou ele se virando de volta para mim. Viu ela sendo enterrada. Tudo que ouvimos foi da boca de Kioran. Se parar para pensar direito, ele foi até bem corajoso enfrentando Carlos. Ele estava irritado com a morte dela, disse de volta normalmente. Ele poderia estar fingindo, os Iluminados podem caçar e exterminar Lilith. Kioran pode ter feito isso para manter ela segura. O próprio Iago disse que a matou, disse. Tomado pela possessão do Deus das Trevas. Você realmente acreditaria nisso? A pior parte dessa história não é nós acreditarmos, é os Iluminados terem a certeza que de fato ela morreu. É quase como se eles acreditassem no próprio Deus das Trevas, disse Ricardo, se virando de lado ainda mais pensativo. Acha que eles encontraram o corpo dela? Supus. Talvez, isso explicaria por que acreditaram tão facilmente e deixaram Kioran fora de suspeitas, disse Ricardo levando a mão ao queixo. Então, se minha visão mudou, acha que ainda estamos em perigo? Não exatamente isso, para nós as opções ainda estão em aberto. O que rola entre os Iluminados e os domínios não sabemos ao certo, até então não temos prova da morte de Lilith. Tudo pode ser uma farsa, o que deixa sua visão válida. Agora o fato curioso é os Iluminados acreditarem cegamente. Esse é o único ponto que não consigo encontrar uma resposta clara, disse Ricardo. Eu não me surpreende, apesar de bastante preguiçoso, Ricardo sempre teve boas ideias e palpites das coisas. Foi por essa razão que o coloquei para cuidar dos assuntos e papeladas do castelo. Na realidade, ele estava fazendo muito mais que Malcolm fazia. Ele ficava reclamando de trabalho, mas quando começava algo se envolvia até o último ponto. Então o que faremos? Perguntei. Primeira coisa a fazer é manter todo esse assunto longe dos Iluminados. Eles podem estar envolvidos de alguma forma. A segunda coisa a fazer é contar toda a verdade para Aya, mas antes, faça ela prometer que manterá segredo absoluto disso. Se queremos que ela mude sua ação no futuro, temos que abrir os olhos dela agora, explicou ele. Várias vezes já pensei em falar disso com ela. O que me parava era lembrar que Lilith podia ter morrido. Se tudo pode ser mentira, então concordo com você, disse, aceitando que Lilith talvez ainda estivesse viva. Não conte pra Ina, ela pode acabar contando a alguém. Ela é uma boa titã. O problema é que não sabe manter a boca fechada, isso é verdade. Me lembro de Ina dizer que fez tudo o que ele pediu, disse. Sim, é os motivos pelos quais não vamos envolvê-la. Ela não é uma traidora, só não entendo onde entra essa parte da história entre ela e Kioran, disse Ricardo. Eu também não conseguia imaginar. Nessa possibilidade estamos considerando Kioran um traidor. Não seria mais fácil tomarmos uma decisão contra ele? Propus. Não podemos acusar alguém de uma coisa que ela ainda não fez. Resta se preparar para quando o dia chegar, disse Ricardo. Acha que se alguém falasse com ele, poderia mudar isso? Você nunca o tratou muito bem, Baturiel. Mesmo quando eu ficava na muralha eu via o quanto você o encarava com desprezo, disse ele.
Ele tinha razão, eu nunca gostei do Kyoran, sempre o achei muito estranho e suspeito, pior agora é ele ter se transformado na forma antiga de Dante e continuado sendo ele mesmo. Não precisa ser eu, pode ser você, não disse que eu falaria. Pode ser, por enquanto não vamos falar com Kyoran, somente se percebermos que ele está mudando, vamos apenas nos preparar para o pior. Fortaleça sua benção com mais treinamento, não esqueça, disse. Farei algo sim, mesmo não sabendo se vai fazer alguma diferença no futuro. Está certo então. Saímos da sala e Ricardo seguiu seu caminho, ainda fiquei um tempo parado pensando no que fazer agora. Nesse momento Ina vinha caminhando e acabou me vendo. Baturiel, disse ela sorrindo normalmente. Oi, passeando? Perguntei tentando sorrir também. É um dos poucos momentos onde não tem ninguém ferido. Agora há pouco curei um anão que tinha machucado a mão, ele ficou bem feliz quando eu o ajudei, disse ela se lembrando e deu mais um sorriso. Os anões são legais, quando eu ainda vivia com meu povo eles eram os únicos que nos visitavam, mesmo que fossem por interesse ainda assim eram os únicos, disse me lembrando de Odoris, um dos anões mais incríveis que já conheci, infelizmente ele já havia morrido há alguns anos, ele era minha última lembrança que restava daquele meu mundo. Você parece preocupado, disse ela notando meu olhar distante. Estou bem, só estava me lembrando de um passado morto. Nenhum de nós tem boas lembranças do que passamos, disse ela. Isso me fez lembrar que ela também perdeu os pais devorados por um monstro. É verdade, disse e aproveitando resolvi perguntar. Ina, por acaso o Kyoran tem feito algum tipo de pedido para você ultimamente? Pedido para mim? Não. Por acaso ele disse algo para você? Perguntou ela parecendo preocupada. Lembrei que Ricardo tinha acabado de dizer que não deveria falar nada para ela. Eu só fiquei pensando, Kyoran não parece ter muitos amigos, como você cuidou algumas vezes dele, eu achei, que talvez ele tivesse pedido algo a você, expliquei tentando parecer coerente. Ah, por isso. Não, ele não me pediu nada, explicou ela com um meio sorriso sem graça. Ficamos um tempo em silêncio olhando para o lado e de repente ela se virou para mim, me fazendo voltar a olhá-la. Vamos sair. Andar um pouco por aí. Está tudo seguro agora com os iluminados, poderíamos dar uma volta e conversar sobre qualquer coisa, propôs ela. Não era a primeira vez que me fazia esse tipo de convite, eu sempre recusei por achar ser algo inútil. Depois de quase morrer salvando Arzachel, eu pensei muito sobre isso e acho que vivia sendo um pouco duro com ela. Pode ser, disse, ela sorriu satisfeita. Que bom, é a primeira vez que você aceita, disse e estendeu a mão. Eu fiquei curioso olhando a mão estendida à minha frente. Sempre tem uma primeira vez, disse um pouco confuso, mesmo assim estendi e segurei a mão dela, ela apertou de volta e se virou me puxando. Vamos, eu escolho o lugar, a ideia foi minha, eu a segui confuso, ela não via o meu rosto porque seguia feliz na frente. O que será que tinha dado na Ina? Por que tinha que me levar de mãos dadas?